Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que cada um vá assistir esse vídeo. Bom, já vou começar dizendo que essa é uma página nova, é uma nova rede sociais. Depois de tanto tempo eu fora das redes, então eu resolvi voltar depois de um bom tempo, pensando muito de várias formas de como eu iria trabalhar novamente, de como ia ser a minha exposição na rede social, de como eu ia fazer isso. E também explicar, né, não um todo, mas um pouco do porquê que a rede social não existe mais, do porquê que a Mãe Kelly não faz mais aqueles trabalhos, do porquê que eu não me mostro tanto, do porquê que eu não tô mais sendo vista, né, em sessões, em trabalhos, exposição e essas questões todas, tá? Primeiro passo que eu tenho para dizer para vocês, e não é uma justificativa, porque eu não tenho nada para justificar para ninguém, eu tenho só que apresentar aqui para vocês o meu trabalho. Claro que muitos nem me conhecem e vão seguir a partir de agora esse meu novo trabalho, mas muita gente que me viu nos outros processos, nos outros trabalhos, na outra página, nas outras páginas, vamos dizer assim, me conheciam como a Mãe Kelly de Oiá, continua sendo a Mãe Kelly de Oiá, da Caboclo Yansan, né? Não mudou essas questões e nem vai mudar, né? A minha fé continua a mesma, o meu trabalho espiritual continua o mesmo, só foram modificados as exposições, tá, gente? Eu resolvi, devido a muitas coisas que vêm acontecendo e a gente vai vendo, né, o que está acontecendo aí fora, eu resolvi me calar e entrar num processo de trabalho mediúnico que não precisava de exposições e realmente para mim, no meu ponto de vista, não precisa de exposição o trabalho mediúnico. Então eu resolvi, né, seguir de uma outra forma. Ah, mas a casa existe, existe a casa, continua todas as funções, todos os trabalhos. Nós estamos aqui gravando dentro do terreiro, continua a mesma coisa. Só que hoje, como eu digo assim, ó, tudo é um propósito de vida, ou se tá indo bem, continua-se como tá indo. No meu caso, eu achei que não estava indo bem e eu resolvi mudar. Foram muitos acontecimentos, né, em 2 anos para cá. Foram muitas transformações em 2 anos para cá. Na realidade, 3, mas foi muitas modificações, né? E foram muitos acontecimentos acontecendo no decorrer desses trabalhos que foi vindo. Conforme tudo, as redes sociais hoje em dia, ela eleva a gente a vários caminhos, né? E tem sempre aquela coisa assim, o outro tá fazendo, eu também posso fazer. É sempre um vai e vem, né? Uma idas e vinda daquilo que o outro faz, do que o outro tá se direcionando e cada um se direciona e vai indo. Só que passamos a não enxergar o que realmente é o fator e o que realmente está certo e o que não está certo. O que eu observei em mim que estava errado? Que não era o que o meu mediúnico queria, que não estava dando certo e que o que estava acontecendo para mim não estava correto. Até fazer esse entendimento, eu passei por vários processos, né? Até entender, né, o que eu estava fazendo na questão da nação, o que eu estava fazendo na questão da quimbanda, o que eu estava fazendo na questão da umbanda. E eu tive que fazer e procurar melhorias para mim mesma. Talvez um pouco até mais conhecimento, né, que talvez também estava faltando, talvez mais aprendizado comigo mesmo, com os meus guias, né, do que realmente era tudo aquilo. E até tu fazer todas essas modificações demora um pouco, até tu fazer todos esses entendimentos e entender que o que é realmente a espiritualidade, e creio que muita gente aí fora também passa por esse processo, que não é fácil, né? Entender tudo isso. Não venham me dizer que é fácil, porque não é fácil. A gente tem fatores que a gente não entende, tem acontecimentos que a gente não entende, e a gente vai criando uma bagunça dentro da gente. E a gente vai criando uma bagunça dentro desse mundo. Porque tem fator que a gente quer e não é naquilo que a gente quer, e não é no momento que a gente quer, e não é na hora que a gente quer, porque tem um guia atrás de nós que nos comanda e que nos direciona, que não funciona assim.
E não é assim, tu não pode agir e fazer como tu quer, né? Eu sempre fui muito dona da minha vida, dona do meu caminho, dona daquilo que eu queria para minha vida. E em quedas, em levanta e quedas, e cai e levanta, e, né? E faz todo esse processo. Eu sempre fui muito aguerrida, afinal, filha de Yansan é assim mesmo. Não sou muito de seguir um processo de alguém, eu sigo aquilo que a minha intuição me diz e que eu acho que o meu guia está me direcionando. Mas chegou um momento que eu acho que eu falhei, porque eu cheguei em um momento que eu saí daquilo que realmente eles queriam, né? O meu trabalho sempre foi voltado, muito ligado à caridade, né? Sempre foi voltado, sempre à espiritualidade em caridade, né? E quando a gente vai para um outro mundo, começa a sair um pouco disso, né? Começa a gente desviar os nossos trabalhos, as nossas vidas, as nossas coisas, e tudo vai virando uma bola de neve. E não tá certo, não. Aí tu tem que acordar. E o despertar do acordar não é só quando tu tá no primeiro processo mediúnico. Tu vai ter vários despertar em vários momentos. É fato, né? Tu tem que se atentar a isso, né? Eu tive que me atentar a isso, que a gente tem vários despertar na vida. E não é só no primeiro processo mediúnico, o despertar para a mediunidade. E disso aí eu já passei faz muitos anos, né? Nossa, meu vizinho ligou a serra agora. Mas vou continuar porque não vou parar o vídeo agora, né? Então eu tive que procurar acordar tudo isso, né? E me ver no mundo onde eu errei, onde eu não errei, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. E resolvi fazer modificações mesmo. Saí das redes sociais, várias coisas aconteceram, foram diminuídas várias questões. Hoje eu trabalho mais fechado, mais no meu processo, mais na minha elevação. Tem filhos de santo? Tem filhos de santo na casa, sim. Continua as mesmas coisas, continua os mesmos trabalhos. Como alguém me disse uma vez, né? Casa de santo é uma rodoviária, é um entra e sai, vai para lá e para cá. Então é sempre uma idas e vindas, né? A falta de fé hoje em dia do ser humano, ela tá muito grande, né? Porque eles vêm querendo o impossível e não é assim que funciona, né? É como se dizem, né? Entender o mediúnico, ele é muito complicado. É cheio de questõezinhas muito delicadas que a gente vai entender com o passar dos anos, com o aprendizado, com a vida, com os acontecimentos, e é para todos, eu acho, os dirigentes de casa, os diretores de casa, os pais de santo, é para todo mundo, né? Essa visão. E para mim também, hoje é assim, que a gente vai ver que as questões não são como a gente entra numa casa. Que não é assim, acender uma vela, botar um padê, botar não sei o que lá e querer que o Exu saia e vai fazer aquilo que a gente quer em 7 dias, em 9 dias, em 5 dias, em 7 dias. Não existe isso, gente. Não existe. Tudo é um processo de fé, de ligação de fé com aquilo que tu vai ter que buscar a tua força para conquistar aquilo lá fora, né? Não é a questão da gente pedir e achar que já vai acontecer tal coisa. Tu tem que fazer atos e ações. É assim que funciona. Não é, isso aí eu sempre tive essa visão, que não mudou nada essa questão. Eu continuo nessa mesma visão e isso aí não mudou. O que mudou muito foi a forma de como eu via a visão da exposição da religião. Não que algumas vezes eu tenha, entre aspas, mostrado os meus fundamentos de Quimbanda, os fundamentos que são fechados da Umbanda, isso aí eu nunca apresentei. Mas é muita coisa hoje em dia que vai na mídia que tu recebe respostas totalmente errôneas. A exposição, a visão da mídia é uma coisa muito de conforme é colocada, eu vou dizer assim, para não atingir nada e não atingir ninguém, como ela é colocada, a visão é de outra forma. E hoje em dia, a internet, ela traz para nós muitas questões à tona. Por isso que já dizem, né? Hoje tem um médio de internet, tem um médio não sei do que. Por quê? Por conta da demonstração. Por conta de tudo que a gente demonstra da nossa religião. Por tudo que a gente sai por aí mostrando, falando. É fundamentos. A gente tem direito, sim.
hoje em dia, né? A gente tem direitos e liberdades, a gente tem voz de mostrar a nossa religião, de falar da nossa religião. Mas quando se trata, no meu ponto de ver, quando a gente já começa a mostrar o todo, começa a trazer um pouco de atrapalho. E é como eu me vi. Eu me vi num meio de atrapalho, que não condizia muito com a questão. E aí eu tô falando da minha casa e tô falando de mim, né? Então eu resolvi mudar, mas resolvi também dar um tempo pra mim, me retirar. Me retirar de todo esse universo de visões, vídeos, gravações, todas essas coisas eu resolvi parar. E parei com tudo realmente. Eu resolvi fazer os meus trabalhos fechados aqui com os meus que tem na minha casa, aqueles que realmente ficaram do meu lado e que têm fé. E hoje eu trabalho realmente só com quem tem fé e propósito na religião, porque não adianta brilho, plumas e paetê, né? Se a fé da pessoa é uma água rasa, né? Não é uma água profunda. E nós precisamos cada vez mais de gente na nossa religião, águas profundas, né? Águas profundas são aquelas que tudo vai correr. A água vai fazer movimento, tudo vai fazer movimento, tudo vai fazer direções e a pessoa vai estar ali, firme, nadando contra a corrente. É uma aceleração. Então nós não encontramos mais isso, né? Também vou falar um pouquinho mais adiante da questão da parte ali que aconteceu da nação e tal, que eu não me achei pronta para esse lado e ainda não me acho, com certeza. Ou se houve algumas coisas que me fizeram, eu acho que sim, né? Enxergar tudo isso. Talvez não era ainda não é o que os meus pais querem ainda. A minha direção na Umbanda já tem um bom tempo, a direção na Quimbanda também já tem um bom tempo. E eu não tenho muito assim para falar. Eu acho que nem tem muito o que se dizer. É um novo aprendizado, é um novo caminho, é uma coisa que eu resolvi fazer para mim e um propósito que eu quero seguir diferenciado e é muito meu. E ponto. É meu. É meu essa coisa de mudança, de querer fazer coisas novas. E quando eu acho que eu tô errando, eu vou tentar consertar de outras formas e fazer de outras formas. Para mim é isso, ponto. Não tem muito o que ser falado, o que ser questionado. Eu nunca entrei muito em polêmicas, sabe? Nem de questão de uns ou de outros, ou como trabalha uns ou como trabalha outro. Eu acho que cada um trabalha da sua maneira e para mim ainda continua essa mesma performance. É o meu modo e de como eu quero ver e de como eu trabalho. Ponto. É como eu acho que a minha mediunidade quer que seja feito e como ela quer que eu seja levada e como que ela quer que eu leve ela. E eu acho que para mim isso é uma coisa muito própria, uma coisa muito íntima, de como a tua mediunidade te leva e como tu leva ela. É um processo de dois, né? Não é um processo de quadriplos. Não existe isso. Não é um processo de um todo. Eu quero dizer com isso que eu não preciso da opinião dos outros hoje. Eu preciso da minha opinião. Eu preciso de mim. Eu preciso de como eu guio a minha casa. Eu preciso saber se o modo que eu tô dirigindo tá certo, se o modo que eu tô levando a minha casa tá dando certo. É isso aí. Então hoje eu digo, tá dando certo, tá dando muito certo. Voltar à rede social foi uma questão muito que eu me questionei muito. Vou, não vou, bati na tecla, bati na tecla. Mas até então eu digo, não, eu tenho que ir porque a gente tem que falar, né, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente faz, daquilo que acontece no nosso mediúnico, mas eu digo falar. Vocês nunca mais vão ver eu mostrando a questão da incorporação, de giras, de movimentações. Eu acho que falar da nossa fé, falar do nosso propósito, falar de ervas, que é muito bom, falar de como fazer um padê, isso tudo a gente vai continuar. Só que agora numa nova visão, um novo caminho, né? Hoje aí vocês viram que ali na minha entrada tá escrito que Casa da Cabocla Yansan e do Pai Ogum, né? Durante muitos anos eu fui dada pro Pai Xangô, mas houve alguns outros processos aí que eu acho que não vem ao caso falar.
Então a casa hoje, né, que foi só o que trocou, né, no caso, que foi só o que mudou, a casa hoje então é da cabocla Yansan, Mãe Oiá, né, e Pai Ogum Megê, e Senhor Barai, né, na minha passagem, que me cuida, que me rege meus caminhos, a minha vida, né, e que tá comigo nessa caminhada, nesses processos espirituais, nesta vida, neste momento em que eu tô na Terra. Então tá aí a minha apresentação de volta para vocês. Esperamos agora ter um belo trabalho pela frente, que nós possamos estar junto nesta força, né? Essa força de Mãe Ansã, de Pai Ogum e da Mãe Manjá e Pai Oxalá e todos os guias que pertencem a nossos caminhos, porque a gente diz assim, a gente não é filho de um, a gente é filho de todos, né? Porque em cada momento da nossa vida eu creio que a gente pede alguma coisinha para algum, né? Em cada momento a gente pede alguma coisa. Então é isso aí, gente. Até o vídeo já assim alongou demais. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero então que vocês me recebam novamente, com muito axé, com muita luz, e que nós possamos fazer um belo trabalho junto, de leituras também, e de várias outras coisinhas ligadas ao espiritual. E espero que a gente consiga fazer um belo trabalho a partir de agora, e que seja com muito axé e muita força e muita luz no nosso caminho, e no meu caminho, e no caminho de todos que vieram comigo nesse novo trabalho, e daqueles que não vierem também, como a gente diz, ninguém é obrigado a seguir o caminho que a gente quer, né? A gente, as pessoas que têm que quererem, então, e esse mundo da internet abrange muita gente. Então, que seja um ótimo trabalho, com muito axé, com muita luz, e vamos embora desse novo trabalho. E aí vem novos vídeos, novos trabalhos, e que sejam de muito axé para todos nós.